Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para a nossa terceira aula da disciplina de leitura e produção de textos. E nesta aula trabalharemos a temática das sequências didáticas no ensino da produção de textos. Então vamos lá. Eu vou começar essa aula retomando um dos pontos que trabalhamos na última aula do sábado, na aula presencial do sábado, que é a questão das orientações dos PCNs para o ensino de língua portuguesa. Então, vimos que no final dos anos 90, mais especificamente em 1997, houve a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa, que trouxeram orientações para o trabalho pedagógico do ensino de língua portuguesa. Uma das primeiras orientações dos PCNs é justamente os eixos didáticos de ensino: leitura, produção de texto escrito, produção de texto oral, conhecimentos linguísticos ou análise linguística. E os PCNs orientam que o trabalho pedagógico do ensino de língua portuguesa deve trabalhar com esses quatro eixos, a partir da diversidade textual, ou seja, da diversidade de gêneros. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Quando o professor de língua portuguesa vai trabalhar esses quatro eixos, leitura, produção de texto escrito, produção de texto oral, análise linguística, e hoje já se trabalha com a produção de textos multimodais também. Trabalha-se a partir da diversidade de gêneros, explorando as características sociocomunicativas do gênero. Uma das principais orientações que os PCNs trouxeram em relação ao ensino da produção de texto é que o ensino da produção de texto não acontece de forma espontânea, ou seja, ensinar o aluno a produzir textos não acontece do nada, espontaneamente, mas é necessário um trabalho planejado e sistemático, ou seja, é necessário um trabalho de intervenção pedagógica planejado previamente e sistemático para levar os alunos a se apropriarem das características sociocomunicativas do gênero, a se familiarizarem com as características, com o funcionamento do gênero discursivo e, em seguida, produzi-los. E quais são essas formas de intervenção pedagógica? São justamente as sequências didáticas e os projetos. Posso dizer que é uma das principais orientações que os PCNs trouxeram lá em 1997, que o ensino da produção de texto deve acontecer a partir de sequências didáticas e projetos. Então vamos lá. Eu trouxe duas definições. A primeira definição é a da professora Thelma Ferraz Leal, que ela conceitua as sequências didáticas como: as sequências didáticas são então atividades efetivadas por meio de passos e etapas, ou seja, a sequência didática é uma atividade formada, constituída por passos e etapas, e em que cada etapa, cada passo daquela sequência didática tem o objetivo de levar o aluno a se apropriar e a construir uma determinada habilidade. Félix Iziron, de 2014, traz a seguinte definição de projetos: os projetos são modelos didáticos que têm como objetivo realizar atividades de leitura e escrita voltadas a objetos sociais, ou seja, tais atividades têm uma finalidade e uma aplicação no dia a dia dos alunos. A conceituação de projetos postas por Félix e Zironde, 2014, mostra que os projetos são modelos, ou melhor, são intervenções pedagógicas em que ocorrem atividades de leitura e produção de textos, mas que essa produção de texto ela tem uma relação com o dia a dia dos alunos. Vamos aprofundar mais sobre isso. Estou me baseando num texto da professora
Thelma Ferraz Leal, em que ela estabelece as principais diferenciações entre sequências didáticas e projetos, ou seja, qual as características de cada um desses, tá? Então vamos lá. Em relação às sequências didáticas, a professora Thelma Ferraz Leal aborda as seguintes características. Primeiramente, uma sequência didática ela não surge de uma necessidade real, mas surge de uma necessidade pedagógica. Eu vou elaborar uma sequência didática para trabalhar um determinado objeto didático. Ou seja, a sequência didática ela não vai surgir de um problema real que está acontecendo dentro ou no entorno da escola. Então, a sequência didática ela tem essa principal característica. Uma segunda característica é que, em geral, ou melhor, na maior parte das vezes, uma sequência didática ela envolve apenas uma turma, ou seja, a sequência didática não mobiliza o conjunto de turmas de um turno ou da escola por completo. A sequência didática, ela tem uma duração pequena. Geralmente uma sequência didática, ela pode durar dias ou no máximo 2 semanas. Essas são as principais características da sequência didática. Os projetos. Quais são as principais características dos projetos? A primeira característica que a professora Thelma Ferraz Leal pontua é que os projetos surgem por causa de uma necessidade real da escola. Ou seja, está acontecendo um determinado problema dentro da escola ou no entorno da escola. Então, a escola vai elaborar um determinado projeto para ou sanar ou minimizar aquela situação, aquela problemática que está acontecendo dentro da escola. Por exemplo, vamos pensar em um exemplo, uma escola que está tendo uma infestação de piolhos. A escola pode elaborar um projeto com gêneros por exemplo, anúncios publicitários ou textos de campanha comunitárias, cartazes com o objetivo de conscientizar não só os alunos, como também os pais, da necessidade do cuidado com a higiene. É um exemplo de projeto. Então, na maior parte dos casos, os projetos nascem por causa de um problema, uma necessidade real que está acontecendo dentro da escola ou no entorno da escola. Geralmente, os projetos envolvem mais de uma turma. Na maior parte das vezes, envolvem várias turmas, o turno por completo ou então todas as turmas da escola. E a duração do projeto é algo longo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Um projeto pode durar meses e até mais de um ano. Bem diferente da sequência didática, que tem a duração bastante pequena. Então, essas são as principais diferenciações que a professora Thelma Ferraz Leal aponta em relação a sequências didáticas e projetos. Tanto as sequências didáticas como os projetos são intervenções pedagógicas, intervenções didáticas que o professor pode utilizar dentro da sala de aula para trabalhar o ensino da produção de texto escrito, produção de texto oral e produção de textos multimodais. Hoje vamos trabalhar especificamente com as sequências didáticas. Na próxima semana trabalharemos com os projetos, mais especificamente projetos de letramento. Nesta aula eu estou trabalhando o modelo de Maria Aparecida Garcia Lopes Rossi. E o que é que Lopes Rossi coloca sobre o trabalho com sequências didáticas para o ensino da produção de texto? Então ela coloca o seguinte: um dos principais benefícios do trabalho com gêneros do discurso dentro da escola é o de alavancar a autonomia do alunado na compreensão textual, assim como na produção, em distintas modalidades. Vimos que o grande objeto do ensino da produção de texto é formar produtores de textos competentes, ou seja, alunos que consigam produzir diferentes gêneros escritos, orais e multimodais. Ou seja, um produtor de texto que consiga produzir, elaborar gêneros em diferentes modalidades
da linguagem. Perdão. Esse trabalho, tá, de formar um aluno autônomo, ele não surge do nada, mas ele surge a partir de um constante trabalho com gêneros. E como é que a gente trabalha com gêneros? Explorando as suas condições de produção, autor, possível leitor, momento histórico, local de publicação e suporte. E trabalhando também as características sociocomunicativas do gênero. Finalidade comunicativa, conteúdo temático, forma composicional e estilo verbal. Silvia, você já falou muito sobre isso, sim. Porque em todos os eixos didáticos, se eu for trabalhar leitura, se eu for trabalhar produção de texto escrito, oral ou multimodal ou análise linguística, eu vou trabalhar com gêneros e, consequentemente, eu terei que explorar as suas condições de produção e as suas características sociocomunicativas. Isso é trabalhar o gênero na sala de aula. Ou seja, é trabalhar o gênero como objetos de ensino e ferramentas de aprendizagem. Ou seja, trabalhar o funcionamento discursivo do gênero. Lopes Rossi traz mais alguns pontos. O trabalho com sequências didáticas promove um trabalho gradual e progressivo, envolvendo diferentes gêneros do discurso e eixos de ensino. O que é que ela está querendo dizer com isso? O ensino da produção de texto, seja ele escrito, oral ou multimodal, não acontece apenas em um momento, mas é um trabalho gradual e progressivo. Ou seja, eu não posso chegar para o aluno e dizer: nesta aula vamos produzir uma fábula. Então, antes da produção, existe todo um trabalho em torno da produção do gênero fábula. É o que se chama hoje de escrita como um processo. Então, antes de eu trabalhar a produção da fábula, eu tenho que levar atividades de leitura, diferentes atividades de leitura e com diferentes exemplares do gênero fábula, para quê? Para promover a familiarização, a apropriação dos alunos com o funcionamento do gênero, ou seja, as suas características sociocomunicativas e as suas condições de produção. O que é que eu estou querendo dizer com tudo isso? Antes de eu solicitar a produção de um determinado gênero textual, eu tenho que realizar um trabalho de familiarização do gênero com o aluno, ou seja, levar diferentes atividades de leitura com diferentes exemplares daquele gênero para que os meus alunos conheçam aquele gênero, conheçam as suas características, conheçam o seu funcionamento discursivo, para que ele se familiarize com o gênero, para em seguida é que o aluno vai produzi-lo. E a gente realiza esse trabalho de articulação entre leitura e escrita através das sequências didáticas. E é justamente o que Lopes Rossi coloca: a articulação entre leitura e escrita. Para Lopes Rossi, a produção de texto pressupõe sempre atividades de leitura para que os alunos se apropriem das características do gênero que produzirão. Por esse motivo, uma sequência didática sempre vai partir de atividades de leitura focadas em fazer com que o aluno se aproprie das suas características sociocomunicativas e das suas condições de produção do texto. O que é que eu estou querendo dizer? Vou repetir, se torna até um pouco repetitivo, mas sempre antes de eu começar a produção de texto, antes eu vou trabalhar diferentes atividades de leitura para que os meus alunos conheçam o gênero, conheçam o seu funcionamento discursivo. O que é conhecer o funcionamento discursivo do gênero? É conhecer as suas características e as suas condições de produção do texto. Eu vou dar uma parada aqui porque o vídeo vai terminar e vamos continuar no próximo vídeo. Até daqui a pouco.